Olá! Olá, bom dia! Começa agora a última edição do Tela 1 de 2020. Este ano, as transmissões estão acontecendo pelos Facebooks do Jornalismo P e da Rede Teia. Aproveite este momento para curtir a nossa página e compartilhar o Tela 1 de hoje. Eu sou Caroline Giotti e na edição de hoje você vai ver. Com a chegada das festas de final de ano, o número de abandonos e maus tratos aumentam. Abandonar animais é considerado maus tratos, e maus tratos é tipificado como crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a lei que trata de infrações e crimes ambientais. O cirurgião bucomaxilofacial Georges Bourave esclarece dúvidas sobre o tão temido dente do siso. Ele pode ser uma fonte de problema futuro. Então, mesmo que o paciente não esteja sentindo nenhum incômodo no momento relacionado àquele dente, é um dente que não nasceu, que não tem viabilidade de vir para a posição adequada, existe a indicação de remoção desse dente. Entendo o que são as pin-ups e como as mulheres que seguem esse estilo se adaptaram aos dias de hoje. Então a gente quer passar essa mensagem para as pessoas de que você pode adotar uma estética, adotar um estilo de vida e até uma maneira de se vestir sem você concordar com os valores de antigamente, que acho que é o mais importante. A vereadora eleita Indiara Barbosa, do Partido Novo, comenta sobre ter sido vítima de machismo em vídeo feito pelo Porta dos Fundos. Quando uma mulher chega nessa posição, ser a mais votada da cidade, ela tem que ouvir esse tipo de coisa, né? E insinuação de que isso pode ter acontecido por algum outro motivo que não a competência. Sejam muito bem-vindos e está começando mais um Tela 1. Hoje se inicia o Dezembro Verde, que é uma campanha de conscientização contra o abandono de animais. Criado aqui no Brasil pelos ativistas da causa animal, a campanha Dezembro Verde surgiu com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a cruel realidade que é o abandono. Devido a essa época do ano ser marcado pelas celebrações, festas, viagens, férias, o número de animais em situação de rua aumenta drasticamente. Apenas em 2019, segundo o Instituto Pet Brasil, mais de 170 mil animais estavam abandonados sob o cuidado de ONGs. A questão é que em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, esse número aumentou ainda mais. O ano de 2020 foi um ano muito difícil porque os animais foram também um dos mais afetados. Quando a situação econômica da maioria das famílias começou a apertar, eles veem então o animalzinho de estimação como um gasto a mais e a maioria das famílias que estavam passando por dificuldade financeira abandonou seu animalzinho. A ONG Amar vem atuando efetivamente no resgate de animais feridos em Campina da Lagoa, no interior do Paraná. Laís Cristina, tesoureira do projeto, explica a realidade encontrada pela equipe. Bom, os animais em situação de rua, eles sofrem principalmente com atropelamento, frio, sede, fome, além também de eventuais problemas psicológicos, porque a grande parte também da população de animais de rua já tiveram lares, eles foram abandonados, então os animais também têm esse problema emocional deles na rua. Devido à tamanha crueldade, as denúncias acabam ganhando uma importância ainda maior. A advogada ambientalista Abigail Carneiro explica de que forma o abandono de animais é abordado na legislação brasileira. Abandonar animais é considerado maus tratos, e maus tratos é tipificado como crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a lei que trata de infrações e crimes ambientais. A pena para maus tratos dos animais em geral é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Porém, em setembro de 2020, recentemente então, surgiu uma qualificadora nesse artigo que determina que quando os maus tratos são direcionados para cães e gatos, a pena passa da detenção de 3 meses a 1 ano para reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Ou seja,
o abandono de cães e gatos, ele deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e retira do autor do crime as possibilidades de benefícios aí do processo penal. Mesmo que tal problema ainda não seja discutido como deveria ser discutido, muitas pessoas engajadas na causa vêm se unindo cada vez mais. Um exemplo disso é o Livros e Latidos. Idealizado por Bruna Lacorte, o projeto visa arrecadar dinheiro para as ONGs de resgate a partir da venda de livros pelas redes sociais. Cada mês a gente escolhe 2 ou 3 ONGs para ajudar e 100% do dinheiro arrecadado vai para essas ONGs. A gente reaproveita tudo. Os livros que a gente não aproveita na nossa página, a gente doa para bibliotecas comunitárias ou para escolas carentes. Segundo a jornalista Maggie Getz, desde criança ela nutre um carinho muito especial pelos animais. E após ela começar a agir politicamente contra os atos de maus tratos, ela sentiu que o amor só aumentou. Junto com outras pessoas e o Fórum de Defesa dos Animais de Curitiba, a gente foi atrás e trabalhou politicamente para criar leis que proibissem, por exemplo, o uso de cavalos em carroças, proibisse o uso de cachorros para cães de aluguel, o fim da carrocinha, de uso de animais em circos e outros eventos de diversão usando animais, e várias situações dessas assim, que a gente atuou politicamente para fazer leis e proibir esse uso, digamos, abusivo dos animais. Assim como Meg, Laís também encontrou no voluntariado uma forma de demonstrar todo o seu carinho pelos bichos. A minha maior motivação foi a minha cachorrinha, que faleceu agora em julho. Porque, assim, eu me via na necessidade de fazer mais pelos seus iguais, né? Pelos outros animais que não tiveram essa mesma oportunidade, essa mesma chance. Então, esse amor todo que eu sentia por ela me motivou a fazer parte da associação. A campanha do Dezembro Verde só está começando, porém, é importante lembrarmos que a conscientização não deve ser apenas em um mês, mas sim o ano inteiro. Por isso, fique atento e denuncie, ou à Polícia Militar ou ao Ministério Público. As pessoas precisam se conscientizar que cachorro não é um brinquedo, não é um bichinho de pelúcia, que ele tem sentimentos. Com certeza que em todas as cidades, em todas as regiões, tem uma ONG ou tem um protetor independente que precisa, que conta com essa ajuda. Então você pode estar procurando às vezes celular temporário, pode estar procurando doar uma ração. Enfim, cuidar para que eles tenham uma vida digna, qualidade de vida. E quando o assunto é siso, muitas dúvidas costumam aparecer. O cirurgião bucomaxilofacial Georges Bourav esclarece as questões na reportagem a seguir. Eu precisei tirar o siso porque eu ia colocar aparelho, né? O meu dentista ele preferiu tirar os 4 porque iria facilitar o meu tratamento. Eu comecei a ter um pouco de dor nessas regiões aqui onde eles nascem, né? E também porque, como eu já tinha usado o aparelho, se eu deixasse os dentes nascerem, os dentistas falavam que provavelmente os dentes que já estavam alinhados poderiam ficar desalinhados agora. Os de cima, as raízes estavam começando a entortar e nos 2 de baixo eu estava começando a ter umas pequenas inflamações, aquela dorzinha chata. E você, já precisou retirar o siso? O terceiro molar, mais conhecido por siso ou dente do juízo, é o último a se formar na nossa arcada dentária. Ele costuma nascer no final da adolescência e, na maioria das vezes, não tem um espaço adequado para ele se formar na sua posição ideal, gerando assim a necessidade de extraí-lo. O cirurgião bucomaxilofacial Georges Bourav explica as circunstâncias de quando não há necessidade de retirada. Quando esse dente consegue nascer, erupcionar, vir para a posição, entrar em contato com o antagonista, ajudar na função mastigatória, não traz nenhum prejuízo para o paciente, não machuca a bochecha, não morde a língua, não tem dificuldade de higienização do local, é um dente que deve ser mantido em posição. Eu tinha uma visão que todo mundo tinha que tirar e que os sisos nasciam a partir dos 18, né? Porque as pessoas falam, o siso nasceu, você criou juízo. Só que não, tem sisos que não nascem. O meu mesmo, não ia nascer nenhum dos 4. Eu precisei fazer uma intervenção cirúrgica e retirar eles. Ele está ali dentro do osso, escondido. Ele pode ser uma fonte de problema futuro. Então, mesmo que o paciente não esteja sentindo nenhum incômodo no momento relacionado àquele dente, é um dente que não nasceu,
que não tem viabilidade de vir para a posição adequada, existe a indicação de remoção desse dente, prevenindo, evitando problemas futuros. A remoção do terceiro molar é feita por meio de procedimento cirúrgico, realizado no próprio consultório odontológico. No campo da odontologia, o profissional mais preparado para esse tipo de procedimento é o cirurgião bucomaxilofacial. Assim como qualquer outra cirurgia, a retirada dos sisos não descarta a possibilidade de riscos e complicações. Georges menciona quais são eles e indica os passos para a preparação da cirurgia. Infecção pós-operatória, a cavidade bucal é um ambiente extremamente contaminado. Lesões de nervos também pode acontecer, fratura de mandíbula também pode ocorrer, uma comunicação buco-sinusal, são situações mais difíceis de acontecer. O ideal é que você faça um procedimento cirúrgico com um profissional adequado, que ele possa lhe solicitar os exames pré-operatórios adequados, avaliar adequadamente esses exames, fazer um planejamento adequado. É fundamental para que a gente tenha um procedimento com o mínimo de risco possível. O meu pós-operatório foi bem simples, foi bem tranquilo, não tive dor, não sangrou, não inchou, só nos primeiros momentos ali após a retirada, mas foi baseado em muito líquido, comida pastosa e bastante compressa de gelo. O paciente precisa tomar a medicação nos horários adequados, precisa fazer o repouso adequado nos primeiros dias da cirurgia, precisa fazer a dieta, a alimentação adequada, a aplicação de gelo no pós-operatório para evitar esse edema, esse inchaço. Então, se a gente tem um procedimento cirúrgico bem realizado, com todos os cuidados, com um profissional adequado, um paciente fazendo todos os cuidados no pós-operatório, a gente vai ter uma recuperação mais rápida, esse paciente vai voltar às suas atividades mais rápido, com o mínimo de desconforto e o máximo de segurança possível. E agora, as últimas atualizações da Covid-19. A capital paranaense tem 78.760 casos da doença e 1.745 mortes. Vale lembrar que mudamos na última sexta-feira, 27, para a bandeira laranja. Então, se puder, fique em casa. Você já ouviu dizer que as mulheres feministas não são femininas? Então talvez você precise conhecer as pin-ups. Eu posso apostar que em algum momento da sua vida você já ouviu a frase: feminista não se depila. Eu sou feminina, não feminista. Não casou, não teve filhos, ficou mal realizada, virou feminista. Feminista odeia homem. Se você concorda com qualquer uma dessas frases, talvez você não conheça as pin-ups. Não conhece? Brincadeira, é brincadeira. Vem comigo que eu te explico. O estilo pin-up consiste em resgatar a feminilidade das mulheres das décadas de 40 e 50. E o nome vem lá da Segunda Guerra Mundial. Significa pendurar. Os homens levavam para a guerra pôsteres de mulheres como essas daqui, como forma de incentivo para voltarem para casa, para suas lindas mulheres. O estilo tem se tornado popular novamente nas últimas 2 décadas, mas resgatar a moda do passado não significa trazer junto os princípios ultrapassados. Imaginário como eram as ilustrações dos anos 40 e 50. Nós levamos todas essas inspirações para a nossa vida e não necessariamente os valores. Hoje nossos valores são atualizados, então a gente quer passar essa mensagem para as pessoas de que você pode adotar uma estética, adotar um estilo de vida e até uma maneira de se vestir sem você concordar com os valores de antigamente, que acho que é o mais importante. Bom, claramente a ideia de feminilidade cabe dentro do movimento feminista. Mas então, por que tantas pessoas acreditam que só pode ser um ou outro? Sempre me considerei feminista, embora na graduação eu tinha muito receio de me intitular feminista por conta dessa feminilidade, né? Dessa performance feminina que eu sempre tive. Bom, por um lado, essa performance feminina, a gente pode pensar que de fato ela é sim uma construção social, cultural, que nos é imposta desde o nascimento, principalmente, né, as mulheres que nasceram com sexo biológico feminino. Então é esperado, a sociedade espera que nós mulheres tenhamos então
hábitos, né, mais delicados, a construção do cuidado com a casa, a construção do cuidado com os irmãos, né, falar baixo, se portar, ter um comportamento, né, que não chame atenção, não interromper os homens. Então, de fato, existe, né, essa construção de uma feminilidade, né, que dentro dos estudos de gênero a gente percebe que isso, né, é uma performance e não uma escolha. O movimento feminista trata-se de um movimento que busca o fim da sociedade patriarcal. Ele luta pela igualdade política, social e econômica entre os sexos. E nele cabem todos os tipos de mulheres, independente da sua cor, forma, tamanho, orientação sexual, independente até mesmo de você acreditar ou não na eficácia do movimento, ele luta por você. Luta pelo seu direito de escolha e pelo seu respeito e a sua dignidade. Além disso, ele anda de mãos dadas com os movimentos antirracista e LGBT, porque é impossível que falemos de feminismo sem falarmos de todos os feminismos. Existem mais pedras no caminho de algumas mulheres do que nos de outras. E é por isso que o feminismo luta por todas, independente. E ninguém pode soltar a mão de ninguém. Depois de ter sido vítima de machismo em vídeo que já foi apagado pelo Porta dos Fundos, a vereadora Indiara Barbosa, em entrevista à Rede Teia, fala sobre o caso. Indiara foi a vereadora mais votada de Curitiba. No início, a gente ficou meio confuso, né, com aquele vídeo. Eu estava voltando de viagem, né, eu estava em Joinville, a gente tem um candidato a prefeito lá no segundo turno, então a gente foi dar um apoio para ele, eu estava voltando e alguém mandou, nossa, tem um vídeo falando de você, Indiara. Aí a gente assistiu o vídeo e falou, nossa, mas não tem nada a ver comigo, né? O que é isso? A gente entendeu que era uma sátira ao Partido Novo, a Curitiba, mas infelizmente eles citaram justamente a vereadora mais votada do Partido Novo em Curitiba, que sou eu. Enfim, a gente foi entender, né? Aí a gente começou a olhar os comentários e muita gente às vezes perguntando, mas aconteceu isso mesmo em Curitiba? Vazou nudes, né? Vazou fotos? Enfim, aqui na minha cidade também teve um escândalo, assim, absurdo, e a política é assim mesmo, as pessoas se elegem. E como é um canal muito grande, com muita visualização, né, o ponto é, as pessoas vão achar que aquilo realmente tem algum fundo de verdade, né, e as pessoas não me conhecem. Então, essa foi a maior preocupação, né, me atacar, enfim, e acabar prejudicando a minha reputação e todo o meu trabalho, né. Eu falo que eu não fui eleita, não tem nada a ver aquela história com a minha história, né, eu tenho um currículo, tenho um histórico, e ficou realmente muito chato. Aí é por isso, né, eu compartilhei falando, não sou eu, né, e é triste, por outro lado, o aspecto do machismo, né, que quando uma mulher chega nessa posição, ser a mais votada da cidade, ela tem que ouvir esse tipo de coisa, né, e insinuação de que isso pode ter acontecido por algum outro motivo que não a competência. Então, realmente é preocupante e né, a minha surpresa também foi que muita gente comprou essa ideia e me defendeu, mandou mensagem de apoio e fez pressão para que eles tirassem o vídeo do ar. Então, ontem à noite, eles tiraram, né, não se referiram a mim e não pediram desculpas formalmente, mas retiraram o vídeo, reconheceram que foi um erro, e isso já é alguma coisa, né? E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a todos os alunos que fizeram as edições do Tela 1 serem realizadas com excelência, mesmo em um período tão difícil. E também fazemos um agradecimento especial a toda a equipe técnica, ao Guilherme Dea e à professora Sandra Nodari por tantos ensinamentos. Sem vocês, nada disso seria possível. Tenham um ótimo final de ano e nos vemos no ano que vem. Até logo!